Oi, senhoras! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Começando aqui falando com vocês algo muito importante. Gente, tô com a minha rinite aqui, ó, querendo atacar. Então, assim, ignore esse nariz vermelho, eu tendo que estar puxando toda hora. Mas vamos lá. Quero espirrar, peraí. Esse quadro novo do canal se chama Entre Nós e Deus, um lugar de pausa. E por que um lugar de pausa, gente? Eu sei que nem todo mundo, né? Um exemplo. Para mim poder parar e tomar um café, assistir algo ou ler um livro, é algo assim que eu tô forçando caber na minha rotina diária, mesmo com o filho pequeno, né? Mesmo na correria do dia, né? Aqui, canal, gravar, filho pequeno e tudo mais. Mas o Senhor tem me ensinado muito sobre o descanso. E a gente não vai falar um pouquinho sobre o descanso hoje, tá? Mas eu vou gravar um vídeo falando sobre descanso sim, que é algo que o Senhor tem, ó, puxado minha orelha, me feito entender que descansar também é obedecer a Ele. Mas enfim, talvez seja o tema do nosso próximo vídeo, o que vocês acham? Mas esse quadro é novo, tá iniciando aqui hoje, fresquinho, tô aqui com a minha xícara de café. Então, assim, talvez você vai ouvir esse vídeo lavando a louça, né? Talvez você vai ouvir esse vídeo fazendo comida, agindo alguma coisa, sei lá, fazendo cabelo e tudo mais. O importante é que você ouça. O importante é que você pegue os seus ouvidos e leve ele para um lugar onde você vai ouvir aquilo que edifica, aquilo que vai te fazer aprender mais para a glória de Deus. Sejam muito bem-vindas à minha casa. E hoje, no vídeo de hoje, gente, me perdoa, mas esse som de voz é Kaone tentando interter Teodoro pra eu conseguir gravar esse vídeo para vocês aqui, tá, gente? Só um minutinho que eu vou pedir pra ela poder diminuir o volume, calma aí. Pronto, pedi pra ela diminuir um pouquinho. Gente, vamos lá. Tudo bem você gravar, você ouvir esse vídeo da forma que der pra você, tá? Mas, se possível, que você possa ouvir esse vídeo, né, no silêncio, no fone, não sei. Procura ter esse lugar de pausa, tá? Porque esse vídeo é pra te incentivar a dar uma pausa na correria. Não como uma posição de, eu vou ouvir a Natália, não. Você vai ouvir Deus, tá bom? Porque bom é o Senhor. Eu só tô aqui porque Ele é bom, tá bom? Eu só tô aqui dividindo com vocês as minhas experiências com Ele e aquele versículo que quem me acompanha aqui já sabe. Aquele que leva alívio, alívio receberá, né? Então, com o mesmo remedinho que o Senhor tem me curado, com o mesmo alívio que o Senhor tem trago pra mim, Ele me permite falar, eu venho aqui falar com vocês. Mas sem delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, gente. Hoje, o Senhor ministrou algo no meu coração. Hoje o Senhor me deu uma palavra para eu poder estar aqui hoje, dividindo com vocês aqui, né? Ele falou primeiro comigo. Essa palavra sempre fala muito comigo, é uma palavra muito conhecida. Mas esse momento, gente, não é só um momento devocional, é um momento bate-papo, né? É um momento onde a gente divide aqui um pouquinho, né, sobre de mãe para mãe, de mulher para mulher e tudo mais, de filha para filha, né, de esposa para esposa. Mas é um momento onde eu quero que vocês tragam aqui, né, dúvidas de vocês, na verdade, eu vou estar abrindo meu coração pra vocês também. E aí a gente vai gravando um vídeo relacionado a dúvidas, né, a perguntas, a experiências de vocês mesmo, né, pra gente poder crescer com Jesus. O intuito do canal é crescer, é aprender, é ser ensinada como filhas amadas que desejam aprender e ter criar filhos, né? Gerar filhos, enfim, ser mãe, ser esposa, ser filha, ser serva de uma maneira que glorifica o nome do Senhor. O fundamento desse canal é Cristo. Se não for Ele, não vai valer de nada. Então, gente, vamos lá. O Senhor já tem um tempo falando comigo sobre aprender a ser filha, aprender a depender. E quando a gente fala da palavra dependência, tá? Para algumas pessoas é algo normal. Elas sabem o benefício, né, que é depender do Senhor, depender de Deus. Mas para outras pessoas é difícil. Porque cada um teve um contexto de infância diferente, sabe? Tem pessoas que não sabem depender. Porque desde nova, desde
muito pequena, precisaram aprender a se virar da maneira que dava, né? Então hoje tem dificuldade em depender. E para outras pessoas é mais confortável, é mais tranquilo. O Senhor tem me ensinado a depender, não somente dele, mas também no quesito submissão. E a gente vai falar um pouquinho dos dois aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre se submeter ao esposo e ao Senhor. Depender de Deus e depender do esposo. Como que isso vai... como que isso soa na sua cabeça? Ah, não, peraí, já não vou te assistir mais. Como assim depender do meu esposo? Né? Como assim? Depender de Deus até vai. Mas como assim depender do meu esposo? E a gente vai, no desenrolar desse vídeo, você vai entender melhor. Então fica, tá? Calma, eu não vou te impor a fazer nada, tá bom? Só fica. Eu acredito que alguma coisa vai agregar na sua vida, em nome de Jesus. Então vamos lá, deixa eu dividir com vocês um pouquinho. Desde 2023, né, eu tive uma experiência com o Senhor muito profunda, né? Meu testemunho tá aqui no canal. É um dos primeiros vídeos do canal, se eu não me engano, é o primeiro vídeo do canal. Onde eu vim dividir pra vocês aqui, né, um pouquinho sobre tudo que Deus fez na minha vida, de 2023 pra cá. Eu sou cristã, caminho com o Senhor há muito tempo, né? A minha conversão foi com 12 anos de idade. Mas em 2023 eu tive uma experiência muito profunda com o Senhor, onde o Senhor me livrou do vale da sombra da morte. Então foi necessário eu passar por esse vale escuro, por esse vale doloroso, né, do choro, para que o Senhor pudesse abrir os meus olhos. Quando Jó, ele fala que ele teve né, ele passou por uma experiência muito profunda com o Senhor. Ele já era um homem de Deus, né, um homem íntegro, um homem de Deus, um homem, né, que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, perdão. Mas teve um momento onde ele passou por uma experiência tão profunda da vida dele, que Jó, ele falou: antes os meus ouvidos ouviam falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te vê. E hoje eu consigo olhar para o Senhor como um pai. Como um pai de amor, como um pai que livra, como um pai que cuida, como um pai que disciplina. Tudo que eu vivi com o Senhor não foi para poder me punir, me castigar. Não. Foi necessário. Sabe aquele louvor que fala assim: você me leva ao deserto para falar de amor? Me deixa passar pelo vale para mostrar que está comigo? Eu passei por esse lugar. E hoje eu posso dizer para vocês que eu encontrei o meu amado, o desejado da minha alma. Hoje, ouvir o Senhor, viver com Cristo, é lindo demais, é muito bonito. Hoje, o Senhor me deu um significado de vida, uma razão de vida, sabe? Hoje eu consigo olhar para Ele e ver o amor dele por mim, sabe? Se você nunca teve uma experiência com Deus, tenha. Porque às vezes a gente conhece Deus pela lente do outro, sabe? Você vê um milagre na vida de um, caramba, Deus existe. Porque eu vi, Deus fez na vida daquela pessoa. E às vezes você conhece Deus pela vida de ciclano, de fulano, pela vida dos seus pais, pela lente deles. E é muito diferente quando você conhece Jesus com seus próprios olhos. Quando você sente ali no teu espírito. É muito bonito falar sobre isso. Vai sempre me comover muito, né? Vai sempre nem comover, mas vai sempre me emocionar muito falar de Jesus. Porque ele me salvou. Hoje eu tô aqui porque eu amo ele, porque ele é o amado da minha alma. E vou dar uma segurada aqui, porque falar de Jesus é muito bom, né? Mas o intuito não é deixar esse vídeo muito grande, tá bom? Vamos lá. Então, eu passei por eu vou deixar vou tentar deixar o link do meu testemunho aqui na descrição do vídeo pra você poder ver, entender melhor, tá bom? Mas tudo que eu vivi com o Senhor lá atrás, o Senhor me ensinou a caminhar e a viver com Ele. Então o Senhor me ensinou a me submeter ao meu esposo,
a entender que o meu maior ministério é a minha casa, é o meu lar. Foi necessário eu passar por isso para que o Senhor pudesse, enfim, calar todas as vozes. Tudo. Deus calou tudo. Deus me deixou, de fato, só Ele e eu, no momento de solitude. Foi muito especial, porque eu cresci muito com Jesus. Então, nesse momento, o Senhor foi necessário Ele calar todas as vozes para que eu pudesse somente ouvir a Ele. Então, nesse momento que eu estava ali para poder ouvir a voz do Senhor, o Senhor Ele ministrou no meu coração coisas lindas. Por quê? Os meus olhos não estavam mais no mundo, na vida de ciclano, na vida de fulano, sabe? Naquilo que o mundo prega, né? Que muitas das vezes é contraditório com os princípios da Bíblia. Então foi necessário eu passar por esse vale todo para que hoje eu pudesse aprender a depender do Senhor, a depender do amado da minha alma e a depender do meu esposo, a depender dele. Por quê? Porque o Senhor me mostrou, os meus olhos estavam tanto no mundo, eu queria fazer faculdade, não é errado, tá? Não é errado, pelo amor de Deus, não é errado. O Senhor quer que você seja bem-sucedida. O Senhor quer que você seja bem-sucedida. O Senhor quer que você cresça, o Senhor quer que você vença, tá bom? Na vida, isso é muito importante. O estudo, ele é muito importante. Só que não era o tempo disso. A minha casa, ela tava toda bagunçada. A Bíblia fala que se você não pode governar a sua própria casa, como que você vai governar a casa de Cristo? E quando eu falo governar, eu não tô falando de autoridade, eu tô falando de cuidado, de zelo, de conduzir. Foi necessário eu passar por aquele vale para que eu pudesse entender que tudo aquilo que eu passei, que tudo aquilo que eu enfrentei, nesse lugar, eu pudesse perceber o quanto eu estava longe do Senhor, estando perto dele. Então, o meu casamento não estava bem. A minha vida com os meus filhos, com a minha filha na época, né, não estava indo bem. Eu não estava atenta totalmente a ela. Eu estava na igreja, servindo a uma igreja, tá? Servir a igreja é muito importante, tá bom? Eu não tô falando aqui de uma maneira que... Não. Eu quero que você entenda de uma forma bem clara, tá? Porque é muito delicado falar sobre isso, tá bom? Eu estava negligenciando a minha casa, a minha família. Eu estava no ativismo de servir. Eu via Deus de uma forma totalmente contorcida. E a minha casa, que é o meu maior ministério, estava de lado. Então, peraí, primeiro você resolve aqui, para que você possa servir, tá? Então, hoje eu tenho clareza sobre o que é servir a igreja e sobre o que é servir a minha casa. Os dois precisam alinhar. É uma ordem. Deus, sua família e a igreja. Tava uma bagunça. Tava tudo invertido. Tava estudo, Deus e família. Tava uma bagunça. Tava tudo fora de ordem. Então, às vezes, o Senhor permite passar por alguns ventos para que Ele possa, enfim, abrir os nossos olhos. Porque Ele não quer te perder. Eu não sei o que seria de mim se eu estivesse andando por aquele caminho. Longe. Dentro da igreja, com outras prioridades, totalmente longe de Deus. Perdida na casa do Pai. Então eu não sei o que seria de mim. Talvez eu não estaria nem aqui, né? Do Senhor, afinal, o Senhor me livrou da morte. Então, nesse meio termo, o Senhor me ensinou a depender do meu esposo. A maneira que eu comecei a buscar o Senhor, a maneira que eu comecei a olhar para o Senhor, comer arroz e feijão, que é oração, palavra, que é o princípio, que é o que te sustenta. O Senhor começou a abrir os meus olhos. Eu comecei a olhar meu esposo com outros olhos. Eu comecei a olhar minha filha com outros olhos. Eu comecei a olhar para mim com outros olhos. E o Senhor foi colocando tudo no devido lugar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, vou dar o meu testemunho aqui, tá bom? Eu era o tipo de pessoa, gente... Esse fundo aqui é Cauane com Teodoro, tá?
Vocês ignorem, por favor. Queria muito ter aquele microfoninho aqui bonitinho, mas eu não tenho. Então, assim, vamos lá. É o ruído da vida aqui, gente. E é isso, vamos lá. Então, gente, meu testemunho é o quê? Eu queria fazer uma faculdade. O meu esposo, ele não era a favor. Vou falar bem rápido aqui pra não ficar muito grande o vídeo. E ele não era a favor, não porque ele não queria me ver crescer. Não porque não era importante pra mim. Mas é porque eu estava colocando ele num lugar que não era um lugar de esposo. Eu tava deixando ele de lado. Gente, eu entrei na faculdade, eu me inscrevi e eu só falei com o Vinícius depois disso tudo. Eu virei pra ele e falei, preciso conversar com você. Aí ele, o quê? Falei, me inscrevi na faculdade. Como assim? Você nem falou não tá comigo? Você nem me explicou, aonde? Como você vai conseguir custear a passagem e tudo mais? Naquele momento, o Vinícius queria me ajudar, gente. Mas ele queria me ajudar. Só que naquele momento, eu falei, não. Ele falou, não, mas espera aí, qual é a faculdade? Ele ainda tentou contornar a situação. Onde é a faculdade? Eu falei, é Madureira. Mas você vai gastar quanto de passagem? Você vai pegar 2 ônibus. E aí, vamos ver um aqui em Campo Grande? Eu falei, não quero. É em Madureira, é nessa faculdade e eu vou pegar, eu vou enfrentar o que for. Então, assim, ele queria me ajudar, só que eu não tava ali, sabe, deixando ele me ajudar. Eu não queria envolver nele nisso. Uma vez, eu conversando com uma amiga que eu tinha na época, eu virei pra ela e falei assim, amiga, eu acho que o Vinícius não cabe nos meus sonhos. Eu falei isso do meu marido. Como assim? O seu marido não vai caber dentro do seu sonho? Se você está construindo algo sem o Senhor, minha amiga, sai desse lugar escuro. Sai daí, não vai dar certo. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem bons, parecem perfeitos, mas o fim conduz à morte. E às vezes não é nem a morte física, é a morte espiritual. Você fica fraco, você se perde, você se embaraça. E aí, o diabo destrói tudo. E tudo que o diabo quer destruir é a casa, é a família. Então, naquele momento, ele tentou me ajudar e a gente brigou. E aí eu falei, eu bati o pé, eu vou sim, gente. Foi peleja atrás de peleja. Não foi fácil, não foi. Não tinha dinheiro de passagem, tinha que pedir para minhas amigas, uma amiga minha, a Martinha, que eu amo ela. Nossa, como que ela foi tão especial pra mim. Eu me lembro que eu tinha que pedir, ela falou, amiga, tem um dinheiro pra poder inteirar aqui na minha passagem? E assim, ela sempre me ajudou. Sabe aquela pessoa de coração bom? Se eu pudesse hoje morar perto dela, gente, que pessoa linda, Martinha. Se você estiver aqui, meu amor, um beijo no teu coração, você é um ser especial. Mas vamos lá. Então, gente, naquele momento, era peleja atrás de peleja. E aí, na minha mente, eu falava assim, não há vitória sem luta, Deus ainda realiza sonhos. E sim, o Senhor me permitiu colocar o pé dentro daquela faculdade. Talvez amanhã, depois, no futuro distante, Deus tenha planos para mim de uma faculdade. Eu não sei. Hoje eu não consigo me ver. Mas naquele momento, não era o momento de eu estar estudando. Porque a minha casa estava precisando de mim. A minha filha, o meu marido. Não era o tempo. Não era. Então, assim, Deus me permitiu colocar o pé lá para me mostrar que Ele pode fazer. Que Ele sim realiza sonhos. Que Ele permite. Que Ele tem poder para te colocar lá. Porque eu vim de um contexto, gente. Natália, na minha faculdade. Sabe? Eu nunca estudei em escola boa. Nunca tive boas notas. Enfim. Sabe? Estar na faculdade? Como assim? Então foi necessário, né? Deus, Ele me permitiu sim colocar os meus pés lá pra provar que Ele pode, que Ele faz. Só que era a vontade permissiva dele, não era a vontade perfeita, boa e agradável. Então eu passei por aquilo tudo, o Senhor permitiu para que eu pudesse estar aqui hoje falando com você que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Todas as coisas. A Bíblia fala em Salmos 139 que o Senhor, Ele estabeleceu para mim e para você um momento de cada coisa. Ele te fez. Ele te levou ao ventre. Ele te criou lá. E Ele estabeleceu
cada momento. Isso é muito profundo, muito lindo. Então, pressa de quê? Calma, Deus vai fazer. Então a minha vida tava assim. Gente, eu não sei porque Deus tá me levando pra esse lugar todo. Eu tô aqui com medo do tempo, mas do horário fica muito grande o vídeo, mas é Deus, gente. E vocês sabem, né? Bem-vindas ao meu canal, é assim, eu falo pelos cotovelos. Mas vamos continuar aqui, eu vou tentar correr aqui pra não ficar muito grande esse vídeo. Mas foi necessário eu passar por isso tudo pra que eu pudesse, pelo aquele vale que eu passei lá, pra que eu pudesse ver. Nossa, de fato, realmente eu preciso me achegar mais ao Senhor. Eu estava vivendo uma vida, construindo um império, construindo um castelo em cima da minha casa, em cima de Deus, em cima dos princípios da Bíblia. Ou melhor, em cima não, mas sabe, fora dos princípios da Bíblia. Que é isso? Amiga, não tem como eu construir nada disso sem Jesus. Não tem. Não tem. Hoje o que o mundo prega é o seguinte: seja independente, não dependa de marido, não tenha filhos. O mundo até prega sobre você ter uma fé, tá? Mas às vezes é uma fé rasa. Você entende? Eu conheço pessoas, e eu não tô aqui na posição de julgar, mas que são pessoas, um exemplo, eu sigo uma pessoa que ela é da vida fitness, né? E ela me inspira muito. Só que assim, eu percebo que, não tô julgando, mas só pra você entender que hoje em dia, você pode até ouvir pessoas falar de Jesus, mas é uma fé rasa, sabe? É uma fé que não tem fundamento, que não tem raiz, sabe? Que hoje em dia é ler um livrinho, pegar um livrinho, um livro, sabe? E ler, ai pronto, não é isso. O evangelho é matar a tua carne, é jejum, é oração, é palavra, sabe? É você chegar na igreja e você receber uma palavra que você não vai querer ouvir. Ah não, porque o pastor tá pegando sobre isso e tá ali confrontando a tua carne. Evangelho é confronto. O reino dos céus é tomado por esforço. É matar a tua carne. Dia e noite. Não tem atalho. Não tô falando que é errado você ler livro. Só que o evangelho não é só ler um livrozinho e pronto. Não, é oração, é palavra. É vida com Deus. É profundidade. É ser filha. Filha amada. Os meus olhos estavam no mundo. Por isso, depender do meu marido era algo... Pedir dinheiro pra ele pra comprar um absorvente? Não. Preciso ter o meu dinheiro. Você entende? Porque o mundo grita isso, gente. Seu dinheiro, meu dinheiro. Meu salário, teu salário. Gente. Gente. Essa Natália... Café até esfriou, gente. Meu Deus. Essa Natália foi quebrada. Foi moída. Foi moída. E eu confesso pra vocês que eu tô no processo. Porque Jesus vai te lapidando e vai te ensinando como um pai até que ele venha. Até que ele venha. Até o dia de Cristo Jesus. Então, eu não posso te convencer a depender da sua esposa. Eu não posso te convencer a fazer qualquer outra coisa. Senão Jesus. Senão a palavra. Talvez a tua vida tá uma bagunça. A tua mente, o teu emocional. E você tá tentando organizar tudo no modo força do braço. Dá uma pausa aí. Essa loucura, esse caos da tua vida, talvez. Aqui, ó. Aqui o princípio. É o arroz e feijão. É isso aqui. Volta pro simples. Volta pro início. É Bíblia, oração e jejum.
matar a tua carne. Jejum não é pra pedir bênção não, tá? Jejum é pra matar a tua carne. É pra sacrificar o teu espírito. Perdão, tua carne. Sacrificar a tua carne. Matar a tua carne. Pra que o teu espírito possa, ó, tá forte. E você ouvir a Deus. Ele te conduzindo. Filha, por aqui. Se embaraçar. Não, filha. Daquele jeito ali. Não, filha. Não tem pra onde você correr. Eu não tô aqui pra te convencer a fazer nada. Quem convence é o Espírito. Hoje, eu me submeto ao meu marido. Hoje eu entendo que tudo que eu for construir é junto com meu marido. É eu e ele. Hoje, eu olho pra ele e eu enxergo um homem forte. Eu enxergo um homem que, glória a Deus, que eu não desisti. O Senhor restaurou o meu casamento. A gente tem muito que aprender ainda. O Senhor tá nos lapidando, tá nos ensinando dia após dia. Mas eu precisei passar pelo vale para que eu pudesse entender o meu lugar de filha. Hoje, amor, quero fazer tal coisa. O que você acha? Posso ou não posso? Talvez você pode estar em cólicas. Que duvido! Amiga, não tem outro caminho, não. Eu não posso te convencer. Só que hoje eu sou tão feliz. Às vezes meu marido se constrange comigo. Porque eu fico, amor, quero fazer isso. O que você acha? Posso? Aí ele fica assim. Aquela cor assim de... Deus, o que eu respondo pra ela? Sabe? De, não, peraí, vamos ver. Poxa, amor, não vou conseguir. Às vezes eu vejo ele com dificuldade de falar não pra mim. E me lembro que uma vez, uma pastora, né, que eu tive, e me emocionou muito, gente, porque foi ela que abriu os meus olhos pra que eu pudesse não desistir do meu casamento. E não sei se ela tá aqui, mas um beijo no teu coração, minha pastora. E o nome dela é Aparecida, na época, né, pastora? Não sei se ela tá aqui, né? Mas uma vez no escritório dela, ela falou comigo assim, Natália, o Vinícius é um tipo de pessoa, e ela nem conhecia tanto ele assim, mas ela falou assim, o Vinícius é um tipo de pessoa que se você ser sábia, se você ser uma mulher sábia, minha filha, tudo que você precisar, o teu esposo vai te dar. Ele vai fazer por você por amor. E é verdade. Hoje, não tô falando que hoje meu marido me mima, tá? E tudo que eu quero. Não. A gente tem uma realidade, né? Isso aqui dá, amor. Isso aqui, esse mês não dá. Mas foi necessário eu passar por um vale para que hoje eu pudesse olhar pro meu marido com outros olhos. A visão que você tem do seu marido hoje é totalmente errada. Porque você está olhando pra ele com a visão do mundo, com a visão dos outros. Pede o Senhor, vai ler a Bíblia, vai jejuar. Pede o Senhor, Senhor, muda meus olhos. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Me ajuda a olhar pro meu marido com um olhar de amor. Com um olhar de Cristo. Com o seu olhar, Jesus. Porque se submeter ao teu marido é bíblico, amiga. Submeter ao teu marido é bíblico. Ele te amar como Cristo amou a igreja também é bíblico. Mas ele não faz isso, Natália. Ele não me ama como Cristo ama a igreja. Ele, olha, se você soubesse o que eu passo... Calma, amiga, é processo. É processo. Foi muita oração nessa casa. Para que Deus fosse trabalhando na vida do meu marido e convencendo ele. Fechei muita boca. Em vez de debater, fechei a boca, fui pro joelho. Deus fez a obra. Aprenda a depender. Aprenda a depender. E, gente, olha, esse vídeo tá ficando grande. E aí, eu falei que esse vídeo seria sobre aprender a depender do esposo, né? E de Deus. Só que tá muito grande esse vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar ele. E aí eu vou começar um novo vídeo. Tá bom? Porque senão vai ficar muito grande aqui, gente. Falamos sobre aprender a depender de Deus. Mas, sobre aprender a depender do esposo, o que eu digo pra você é que não é do dia pra noite, não é de uma hora pra outra, mas é processo. Hoje,
Eu vou ser muito, muito vulnerável com vocês. Hoje meu marido, ele é um tipo de pessoa que me ensina. Ele me ensina a ter controle financeiro. Ele me ensina a colocar a minha mão só onde eu alcanço. Muitas das vezes ele fala que... Até tem hora que ele fala assim, Natália, tua fé assusta Jesus. Mas precisa ter esse equilíbrio. Porque tem coisa que eu chego pra ele e falei assim, amor, vamos fazer isso? Ele fica, Natália, pelo amor de Deus, como assim? Eu falei, não, vambora. Sabe? Eu creio que Deus vai fazer e tudo mais. Coisas assim, não tô falando de coisas naturais, tô falando de coisas sobrenatural. Mas a gente conversa. E eu não tô aqui pintando pra vocês um casamento perfeito, tá? Não. Meu casamento tem desafio. Tem dia que a gente se estranha. Sabe? É uma vida normal. Só que tem Jesus. Tem Jesus. E me emociona falar, tem Ele. E quando a gente tem Cristo como fundamento, a gente sabe voltar. Reconhecer o erro. Se alinhar. Conversar. E, amiga, talvez tu tá vivendo um momento muito crucial. Talvez o que você tá vivendo hoje é muito difícil no teu casamento. Talvez você fale assim, amiga, não dá, a gente não conversa. A gente briga todo dia. E, amiga, se posiciona como mulher de Deus. Se posiciona. Leitura da palavra, oração, jejum. Oração no teu lar. Oração, 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 oração. Profetizar. Profetizar. Às vezes a gente tá de boa. De repente acontece uma situação e opa, o inimigo querendo achar brecha. Eu repreendo, tá amarrado, capeta. Na minha casa não, no meu casamento não. Você não tem que parar de orar quando as coisas começam a acontecer. Você tem que continuar orando ainda mais. Receber uma bênção do Senhor no casamento, na vida pessoal, no trabalho, o que for, qual área for, ore mais. Não pare quando você recebe a bênção, uma resposta, ore mais, porque o inimigo não está satisfeito. O diabo ele quer destruir a casa. Ele quer destruir o princípio, o modelo original de Deus. Marido, mulher e os filhos. Abre os teus olhos. Eu vim com um plano para esse vídeo. Deus fez assim, ó. Porque é sobre ele. Eu sou só um instrumento. Só um instrumento. E eu queria aproveitar que a gente vai terminar esse vídeo aqui falando sobre casamento e ler pra vocês um versículo muito importante. E é algo, gente, que Deus fala muito comigo. Gente, eu só não marquei. Não marquei, né? Porque eu ia falar outra coisa, né? Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, sim, não me ajuda. 1 Pedro, mas achei. Diz assim, ó, pra gente poder finalizar esse vídeo. 1 Pedro, versículo 3, diz assim: instruções para esposas. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeite-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavras alguma, mas por observar seu modo de viver, puro e reverente. Eu parei de falar. Eu parei de querer impor Cristo na vida do meu marido. E ele começou a ver com a minha conduta. Ele começou, em vez de eu querer pregar pra ele, ele começou a ler a Bíblia em mim. E tudo Deus fez. Jesus foi encontrando espaço no coração dele. Por obediência. Não é por muito falar, amiga. É pela conduta. Mas vamos lá. 3. Não se preocupe com a beleza exterior, obtida com penteado, extravagantes, joias caras, roupas bonitas. Em vez disso, vista-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus, é tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e a chamava de Senhor. Vocês são filhas dela, quando praticam o bem sem medo algum. Caraca, gente, olha. Corta aqui, tá? Corta aqui.
Não tô aqui na posição de pregadora. Corta aqui. Corta aqui. Quanta coisa o Senhor falou comigo aqui agora lendo pra vocês. E é isso. Eu poderia ler também a parte dos maridos, mas não. É pra gente. Faz a parte, amiga. Faz tua parte no Senhor. Que o mais Ele vai fazer. Faz. Não é de um dia pro outro, tá bom? Talvez você fale. Não, Natália, eu vou botar em prática. Porque essa palavra falou no meu coração. Talvez você fale na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Não desiste. É com a força do Senhor e não do nosso braço. Um beijo, gente. Esse vídeo ficou enorme. Mas segunda-feira, né? Hoje é domingo. Amanhã esse vídeo tá aqui pra vocês fresquinho, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, tá? Porque eu vou continuar agora a outra parte sobre depender de Deus. Um beijo, gente. Tchau!